Camaradas, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo de algoritmos básicos. O tema desse vídeo é expressões lógicas, mas antes da gente começar a trabalhar com as expressões lógicas, a gente precisa entender o conceito de proposição. O que é uma proposição? Uma proposição é uma afirmação ou fato que pode ser verdadeiro ou falso. Ou seja, uma proposição ela pode assumir dois valores, verdadeiro ou falso. As proposições podem ser proposições atômicas ou proposições moleculares. As proposições atômicas são a menor partícula de uma expressão, ou seja, ela não é composta por nenhuma outra proposição. Você pode combinar as proposições atômicas através de operadores lógicos, formando as proposições moleculares ou compostas, que são as nossas expressões. Os operadores lógicos, eu já comentei num vídeo anterior, né, que no caso a gente tem lá o operador de negação, o e o ou. Né? A ordem de prioridade dos operadores é, primeiro eu resolvo a negação, depois o e, depois o ou. Tá? Nessa ordem. Vamos começar com o operador de negação. Então, olha só, a negação, ela inverte o valor lógico. Então, olha só, se eu tenho uma proposição P, se P for verdadeiro, não P vai ser falso. Se no caso o P for falso, não P vai ser verdadeiro. Tá? Então, sempre ela inverte o valor lógico da proposição quando aplicado esse operador. Então, olha só, o símbolo que a gente vai utilizar para negação vai variar de linguagem para linguagem. Tá? Na linguagem C, por exemplo, a gente usa exclamação. Em outras linguagens, você pode encontrar a palavra not, por exemplo. Tá? O operador lógico de conjunção, ou simplesmente operador e, ele relaciona dois valores lógicos. Então, olha só, o resultado da aplicação desse operador só vai ser verdadeiro quando ambos os valores lógicos relacionados forem verdadeiros. Ou seja, se pelo menos um desses valores lógicos relacionados for falso, o resultado é falso. Para ficar mais fácil de entender, imagine o seguinte, eu tenho uma proposição P e outra proposição Q. E eu vou relacionar essas duas proposições através do operador lógico e. Então, olha só, se P é verdadeiro e Q é verdadeiro, P e Q vai ser verdadeiro. Se P é verdadeiro e Q é falso, P e Q vai ser falso. Se P é falso e Q é verdadeiro, P e Q é falso. Se P é falso e Q é falso, P e Q vai ser falso. Ou seja, predomina o falso. Na linguagem C, a gente representa o operador lógico e através de dois e's comerciais, tá? Que a gente pode ver acima do AND. Tá? AND a gente utiliza em algumas linguagens de programação. O operador lógico de disjunção, ou simplesmente operador ou, também vai relacionar dois valores lógicos. No caso, o resultado da aplicação desse operador vai ser verdadeiro se ao menos um dos valores lógicos relacionados for verdadeiro. Tá? Então, nesse caso, predomina a verdade. Então, imagine o seguinte, eu tenho uma proposição P e outra proposição Q. Então, se eu for fazer P ou Q, se P for verdadeiro e Q verdadeiro, P ou Q vai ser verdadeiro. Se P for verdadeiro e Q for falso, P ou Q vai ser verdadeiro. Se P for falso e Q for verdadeiro, P ou Q vai ser verdadeiro. Se P for falso e Q for falso, aí vai ser falso. Então, só é falso quando os dois valores lógicos relacionados for falso. Então, olha só, o símbolo que a gente utiliza na linguagem C para representar o operador lógico ou são duas barras verticais. Tá? Essas duas barras elas vão estar no teclado próximo ao shift esquerdo. E é como se fosse dois tracinhos verticais. Tá? Isso é o que a gente usa na linguagem C e em Java. Outras linguagens vão utilizar outros símbolos. Você pode encontrar aí, por exemplo, OR, né, que é ou em inglês. As tabelas que a gente viu até então para cada operador são chamadas de tabelas verdade. As tabelas verdade, elas servem para encontrar todas as soluções possíveis para uma dada expressão booleana. Então,
olha só, tá certo que o resultado de uma expressão vai ser verdadeiro ou falso, mas as proposições atômicas que formam aquela expressão vão assumir diferentes valores, então vão ter diferentes combinações de verdadeiro ou falso que vai influenciar na saída. Então a gente quer verificar se as combinações que a gente tem de verdadeiro ou falso vai gerar o resultado esperado da expressão. Tá? Então aqui como exemplo, né, eu trouxe aqui a expressão booleana P, EQ e S. Então eu tenho três proposições e dois operadores. Quando eu for construir a minha tabela verdade, né, o número de colunas dessa tabela vai ser igual ao número de proposições mais o número de operadores. Então 3 mais 2 vai dar 5. Tá? Então eu tenho 5 colunas. O número de linhas, né, vai depender do número de combinações de verdadeiro ou falso. Como verdadeiro e falso é binário, a base é 2. Né? Cada proposição pode assumir só verdadeiro ou falso, ou seja, dois valores. Se eu pego 2 e elevo ao número de proposições diferentes, né, que no caso aqui é 3, 2 elevado ao cubo, né? Então deixa eu escrever aqui, ó, 2 elevado ao cubo. Né? 2 elevado ao cubo vai dar 8. Então eu vou ter 8 linhas na minha tabela verdade. Tá? Aí, então, olha só. Se eu só tenho dois valores, verdadeiro ou falso, cada proposição dessa, metade das vezes vai ser verdadeiro e outra metade vai ser falso. Então, para cada coluna que eu tenho nessa minha tabela aqui para as proposições, metade, né? Então metade desses 8, né, 4 vezes vai ser verdadeiro e 4 vezes vai ser falso. Então, para escrever todas as combinações possíveis, o que eu faço? Eu pego esse 8 e divido por 2, 4. Aí eu vou lá e escrevo 4 verdadeiro e 4 falso. Aí depois divido por 2 de novo. 4 dividido por 2 vai dar 2. Aí eu escrevo 2 verdadeiro, 2 falso. 2 verdadeiro, 2 falso. Divido por 2 de novo. 1. Aí verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Aí eu encontrei todas as combinações possíveis, né, todas as sequências de verdadeiro e falso para essas proposições, tá? Sem repetir nenhuma, tá? Essa é a forma mais fácil que eu encontrei de fazer isso, né? Encontrar todas as combinações possíveis. Aí, depois que a gente encontrou todas as combinações possíveis, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a resolver a nossa expressão. Então, olha só, aqui a gente tem dois operadores, né? Dois operadores E. Então, como a precedência é a mesma, eu vou começar do operador à esquerda, tá? Então, eu vou resolver primeiro aqui, ó, P e Q. Isso aqui, P e Q. Então, ó, vou pegar aqui uma linha qualquer. Vou pegar aqui a primeira linha, por exemplo. Ó. Então, o que eu vou fazer? P e Q, verdadeiro e verdadeiro, vai dar verdadeiro. Se eu pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, verdadeiro e falso, vai dar falso. Beleza? Aí, quando eu for resolver o próximo operador, né, que no caso aqui é o outro E, o que eu vou fazer? Eu vou fazer P e Q, ou seja, essa coluna aqui e S, essa aqui. Tá? Então, o que a gente vai ter? Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Por exemplo, verdadeiro e falso dá falso. Tá? Então, a minha expressão aqui só vai ser verdadeiro quando as três proposições que a compõem, né? As três proposições forem verdadeiras. Os outros casos vai ser falso. Então, eu vou resolvendo aqui todas
as combinações possíveis. Aí eu vejo se a minha expressão está comportando do jeito que eu esperava. Para reforçar para que serve e como se usa as tabelas verdade, vamos utilizá-la para resolver essa expressão que a gente tem aqui. Então é P ou Q e não P e Q. Então, olha só, essa expressão é equivalente à porta lógica XOR, ou exclusivo, que o resultado é falso quando as duas proposições relacionadas têm valor lógico igual e verdadeiro quando as duas proposições têm valor lógico diferente. Tá? Aí é o seguinte, o número de colunas na minha tabela vai ser 6, porque mesmo que o P se repita, o valor é o mesmo. Então, é uma proposição só. O Q é outra proposição. Então, eu tenho duas proposições nessa expressão. E eu tenho 4 operadores. 2 operadores e, um ou e uma negação. Tá? Mais as duas proposições vai dar 6. Tá? Aí, como eu tenho duas proposições, né? Então, eu tenho 2 elevado a 2 vai dar 4. Então, eu vou ter 4 linhas nessa minha tabela verdade. Tá? Então, olha só. Como que a gente resolve isso? Né? Eu vou fazer para a primeira linha resolvendo passo a passo. Para as outras linhas é a mesma coisa. Então, o que acontece? Eu tenho 2 parênteses. Eu vou resolver primeiro o parênteses mais da esquerda. Tá? Então, eu vou fazer o ou entre P e Q. Então, ó, verdadeiro ou verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Certo? Agora, eu vou resolver o outro parênteses. Tá? Então, eu tenho aqui P e Q. P e Q. Então, verdadeiro e verdadeiro vai dar verdadeiro. Tá? Agora, eu vou fazer a negação de P e Q. Negação de P e Q. Então, eu estou negando esse aqui, ó. Negação de P e Q. Se é verdadeiro, vai virar falso. Tá? Sobrou só o E. O E é entre P ou Q e não P e Q. Então, verdadeiro e falso vai dar falso, tá? Que é o resultado final para essa linha. Aí é só fazer a mesma coisa para as outras linhas e resolvendo passo a passo. Quando eu cheguei na negação, a negação tinha precedência, por isso que ela foi resolvida primeiro. Tá? Aí é daí por diante. Para ficar mais claro como os operadores lógicos são utilizados na programação, eu tenho aqui um exemplo onde eu estou utilizando o operador lógico e. Então, olha só, eu tenho aqui duas proposições, número maior ou igual a zero e número menor ou igual a 100. E eu estou utilizando o e para relacionar esses dois, porque eu quero um valor entre 0 e 100. Por exemplo, se o número for 20, 20 é maior ou igual a zero, verdadeiro, e 20 é menor ou igual a 100. Aí ele vai mostrar que a mensagem no intervalo de 0 a 100, a expressão vai ser verdadeira. Se, por exemplo, eu tivesse o valor 200, 200 é maior ou igual a 0, verdadeiro, 200 menor ou igual a 100 ia ser falso. Então, verdadeiro e falso vai ser falso. Aí ele vai mostrar fora do intervalo de 0 a 100. Tá? Um erro comum de programação é a pessoa achar que pode escrever como se fosse no caderno de matemática. Né? Escrever lá 0 menor ou igual a número, que é menor ou igual a 100.
Tá? Esses são operadores relacionais. Tá? Então, ó, vamos supor que o número fosse 200. 0 menor ou igual a 200 é verdadeiro. Né? Então, isso aqui era como se isso aqui fosse verdadeiro. Verdadeiro menor ou igual a 100 não faz sentido. Tá? Então, por exemplo, se eu escrevesse essa expressão dessa forma em Java, o programa não ia nem compilar. Em C, ele costuma compilar, mas só o que acontece? 0 menor ou igual a número. Vamos supor o caso do 200. 0 é menor ou igual a 200? Verdadeiro. Verdadeiro em C é 1. 1 menor ou igual a 100? É menor ou igual a 100. Vai dar verdadeiro. Então, o 200, que era para dar falso, vai tratar como verdadeiro na linguagem C. Em outras linguagens, não vai nem compilar. Então, os operadores lógicos a gente vai utilizar para combinar aí as proposições dos nossos programas. Tá? Eu até escrevi um outro programa para poder... Deixa eu até executar esse programa aqui antes de eu testar, mostrar o outro programa que eu fiz. Que eu até vou colocar esse outro programa nos comentários. Tá? Então, olha só, digite um inteiro. Se eu digitar um inteiro 67, 67 está no intervalo de 0 a 100. Deixa eu executar de novo. Deixa eu colocar aqui 200. Fora do intervalo de 0 a 100. Agora, esse outro programa aqui, tá? Eu estou utilizando vários operadores lógicos. Por exemplo, eu criei esse programa para testar, por exemplo, se a pessoa clicar, selecionar 1, ela vai testar a negação. Se ela selecionar 2, vai testar o operador lógico E. Se ela selecionar 3, ela vai testar o OR. Tá? Eu vou colocar esse código aqui nos comentários, na descrição do vídeo. Tá? Então, olha só, por exemplo, se eu clicasse aqui 1, eu vou testar a negação, not. Né? Se eu colocar que a proposição P é verdadeiro, V para verdadeiro, né? Se eu nego P, vai dar falso. Vou testar de novo, ó, quer ver? Agora eu vou colocá-la como falso. Vira verdadeiro. Então dá para eu testar todas as combinações possíveis que a gente viu lá na tabela verdade. Por exemplo, o AND. Vou colocar aqui, que é o E, né? Então se eu colocar aqui verdadeiro, verdadeiro, né, para P e para Q, o resultado vai ser verdadeiro. Se eu colocar verdadeiro e falso, vai ser falso o resultado. Então, é um programinha que eu fiz para a pessoa poder entrar com V e F para as proposições e ver o resultado, né, de acordo, dá para ver os resultados da tabela verdade aí, comparar. O 4 aqui é a opção para sair. Tudo isso, né, as opções para entrar nos menus, a opção para sair, e até o próprio teste das proposições, a gente utiliza aí os operadores lógicos e relacionais que a gente já viu até então. Aqui eu estou utilizando o operador lógico E para verificar se a opção é uma opção de uma das proposições, né? 1, 2 ou 3. Tá? Então, tudo isso, é isso que eu tenho para esse vídeo. Até mais!